Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Juliana Crochê, professora de crochê e desenvolvedora têxtil. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa peça que vai aparecer a foto aqui no vídeo. Ela é bem grandona, ela não vai caber, mas essa peça é uma blusa capa que a gente fala. A gente consegue usar ela de várias formas. Eu coloco aí 3 formas de usar. Também dá pra usar tomara que caia, mas eu não gosto muito, por isso eu não tirei foto usando ela tomara que caia, mas também tem como usar. E aí é uma peça elegante, versátil, né? E aí que você consegue usar das mais diversas formas. É super fácil de fazer porque são 2 retângulos. E esse ponto que eu escolhi aqui é um ponto que a gente crocheta ele rápido. Então, fica aqui a sugestão para vocês, tá? Já segue aí, já compartilha, já deixa seu comentário e bora pro passo a passo. Bom, começando pela lista de materiais, eu vou utilizar a linha raiz artesanato toque de seda, né? Ela tem 500 metros, essa cor aqui é a cor brown, número 99. O texto dela é 288 e para trabalhar com ela eu vou usar a agulha de número 2,5, tá? Se você tiver um ponto muito apertado, você pode usar uma agulha número 3 também. E eu vou... para o meu tamanho, que é um tamanho M, eu usei 2 novelos inteiros e um pouco do segundo, tá? Sobrou quase metade do segundo novelo. E aí, para os outros tamanhos, eu vou deixar a quantidade de novelos na descrição do vídeo. Além disso, a gente vai utilizar também fita métrica, tesoura, marcadores, agulha de tapeceiro, né, para fazer o arremate e costurar. E a gente também utiliza o isqueiro para arrematar a ponta do fio, né? Então, aqui no caso, eu uso um mini maçarico, eu vou deixar também o link dos materiais, caso você não tenha e queira adquirir, tá? E aí, bora agora pra aula. Bom, gente, a modelagem da nossa peça é uma modelagem bem simples, porque a gente vai fazer 2 retângulos e, basicamente, vão ser 2 retângulos unidos apenas aqui na região do ombro, e ela fica aberta nas laterais. Como ela é larga, ela não vai ficar, vai ser uma blusa que vai, tipo, ficar aberta, aparecendo assim, né? Porque ela vai cair ali em volta do corpo, mas obviamente a gente sempre usa uma regata ou um top mais fechado por baixo, porque essa é a proposta da peça. Você jogar ela por cima ou de uma regata ou até mesmo de um vestido mais ajustado, numa peça que você tenha preferência, tá? Para os tamanhos, vocês podem até tirar print aí da tela. Para o tamanho P, eu vou fazer um retângulo de 40 centímetros de largura por 1,30 m de comprimento. Para o tamanho M, a gente faz um retângulo de 45 centímetros de largura por 1,35 m de comprimento, né? Ou seja, 135 centímetros. O tamanho G é 50 centímetros de largura, 140 centímetros de comprimento. E o GG, 55 centímetros de largura por 145 centímetros de comprimento, tá? Então, ficou aí na tela para vocês tirarem print. Essa é a medida padrão para esse tamanho de numeração, mas nada impede de vocês fazerem, por exemplo, o meu retângulo, eu vou fazer ele com 45 centímetros de largura, né? Que vai ser o tamanho dele, que ele vai ficar mais ou menos aqui numa altura de uma blusa bem fechadinha. Se você quiser fazer mais estreito, para só cobrir a parte do busto, enfim, você pode diminuir o tamanho dessa largura, tá? Aqui é só uma sugestão de tamanho, que geralmente é o tamanho padrão Eu peguei essa tabela de uma marca que tem bastante roupas de tecido, e é o tamanho das peças deles, tá? Então, eu adaptei aqui pro crochê. Mas aí, lembrando que é um tamanho, né, uma sugestão que eu tô dando, e vocês podem adaptar, né? Ah, eu quero fazer mais fino aqui em vez porque o tamanho que eu passei, a hora que a gente vestir, ela fica caída, né? Fica comprida aqui. Ah, eu não quero que fique tanto, eu quero que fique mais curto. Aí você também pode diminuir, além de você poder diminuir a largura, você também pode diminuir o comprimento da peça, tá bom? Bom, gente, então eu comecei fazendo a correntinha. Lembrando que o meu eu estou confeccionando no tamanho M, então eu fiz uma correntinha que ficou com 45 centímetros, tá? E aí o ideal é você vai pondo a correntinha aqui, ó, e vai esticando e vai medindo, tá? Aí, quantas correntinhas você deve crochetar? No meu caso aqui, eu fiz 102 correntinhas por a medida M, tá? Mas como eu sempre gosto de ensinar sob medida, você vai fazer uma correntinha. No caso, por exemplo, como o meu eu precisava de 45 centímetros, eu trabalhei até aqui, tá?
tá? E aí, você vai fazer de acordo com o tamanho que você precisa. Por que que eu gosto que vocês aprendam a fazer sob medida? Porque, por exemplo, você pode estar usando o mesmo fio e agulha que eu e o seu ponto ser menor, por exemplo. E aí, se você fazer 102 correntinhas igual eu fiz aqui, o seu trabalho pode ficar menor. Ou ao contrário, o seu ponto pode ser bem maior que o meu e quando você fazer as 102 correntinhas, ele fique muito grande e sobre ali na modelagem. Então, o ideal é sempre aprender a fazer sob medida, sempre fazer medindo na fita métrica, tá? E aí, quantas correntinhas, né, que você vai fazer? A correntinha, você tem que ser múltiplo de 3 mais 6, ou seja, você vai fazendo 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante, até chegar lá perto do final, mais 6, tá? Então, múltiplo de 3 mais 6. Eu sempre faço um pouquinho de correntinha a mais, porque vai que eu errei na conta, vai que a gente se distraiu, colocou um número a mais ou a menos, né? Então, eu prefiro que sobre um pouquinho de correntinha aqui, além da medida que eu fiz, do que falte lá no final, tá? Então, com a parte da correntinha esclarecida, a gente vai começar a fazer o nosso ponto, tá? Vai começar a fazer a nossa primeira carreira. Então, nessa primeira carreira, eu vou trabalhar deste lado aqui, ó, pegando essa alcinha aqui de trás, ó, do fio, da correntinha. Por quê? Pra ficar um acabamento mais bonito. Mas nada impede de você pegar nessa alcinha aqui, ó, que a gente pega tradicionalmente, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou subir 4 correntinhas, porque nessa carreira a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Então, eu vou subir 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, vou dar 2 laçadas na agulha pra fazer o ponto alto duplo. E aí, ó, se eu fosse fazer da forma tradicional, eu ia entrar e ia pegar nessa perninha aqui. Se você quiser fazer, pode fazer pegando essa alcinha, tá? E aí, você trabalha todo o trabalho sempre pegando essa alcinha. Eu vou fazer pegando essa alcinha aqui de trás, tá? Que é essa daqui, ó. Entrando aqui. Entrei aqui, aí eu laço, tiro 2, laço, tiro mais 2... E laço, tiro os outros 2. Fiz meu primeiro ponto alto alongado não, duplo, né? Que tem diferença entre ponto alto e o alongado e o duplo. Esse que a gente tá fazendo é o duplo. E a gente vai fazer agora 2 correntinhas, 1, 2, e vai fazer outro ponto alto duplo. Então, a gente laça 2 vezes, e aqui a gente vai pular 2 correntinhas, ó, 1, 2, vou entrar aqui, ó, 1, 2, vou entrar aqui na terceira. Sempre entrando, no caso, eu tô trabalhando essa alcinha de trás, né? E aí, eu tiro 2, depois mais 2. Fica assim. Essa primeira carreira, ela é um pouco chatinha, porque a primeira carreira é sempre um pouco chatinha, ainda mais quando a gente tá pegando na alcinha de trás. Mas, ó, ela vai ficar com esse acabamento aqui, ó, bem bonitinho, tá? Você trabalhando aqui na alcinha de trás. Ju, não gosto de fazer ponto alto duplo, nem alongado. Posso fazer ponto alto? Pode fazer ponto alto. O seu trabalho, ele só vai ficar um pouco menor, mas você pode usar o ponto alto no lugar, tá? Você pode adaptar tranquilamente. Mas aí aqui, pra ele ficar com uma estética legal, o ponto duplo é legal, né? Você usar o ponto duplo, ponto alto duplo. Sem contar que o seu crochê, o seu trabalho vai crescer mais rápido, tá? Porque você vai estar utilizando esse ponto. Então, eu vou seguir aqui fazendo 2 correntinhas, pulo 2 aqui na base e faço mais um ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro mais 2. E assim, eu vou fazer toda a carreira até chegar lá no final e eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, meu ponto alto duplo com 2 correntinhas de espaço. Cheguei aqui no final, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu deixei umas 2 correntinhas a mais? E aí, agora eu vou fazer o último ponto alto duplo do ladinho desse aqui, ó. Eu fiz esse aqui, aí eu vou fazer esse aqui ao lado, que aí já fica com um acabamento também da nossa peça, sempre tendo esse ponto alto duplo aqui do lado, tá? Aí, ó, é sempre legal também depois de finalizar a primeira carreira, você medir a peça pra ver se ela não cedeu muito, ó. Aqui no meu caso deu certo, é que não vai caber aqui no vídeo, mas aqui no meu caso deu certinho, ó, os 45 centímetros, ó, repare que eu tô medindo esticado, tá? 45 centímetros. Aí, agora, pra gente começar a nova carreira, a gente vira, ó, terminou aqui, vira o nosso trabalho. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vai fazer no ponto ao lado aqui um ponto alto,
um ponto alto, uma correntinha de espaço, e aqui, ó, em cima desse ponto, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó, que forma esse desenho bem bonitinho. Aí, a gente já vem aqui para cima do próximo ponto alto duplo e, de novo, 3 pontos altos juntos, ó. 1, 2 e 3. Na sequência, a mesma coisa. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar sempre grupinhos de 3 pontos altos juntos sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior, exceto o das laterais, né? Do começo e do fim. Pronto, gente, cheguei aqui ao final. Olha que bonito que vai ficando, né? O trabalho. E aí, ó, quando eu chego aqui ao final, lembra que quando eu comecei aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos e uma correntinha, tá vendo? Então, aqui, ó, pra finalizar, eu faço também uma correntinha, e aí sim que eu venho pros 2 últimos pontos e faço aqui um ponto alto sobre cada ponto aqui, tá? Pra ficar certinho. Sempre vai terminar e começar com 2 pontos. E aí, vai ser sempre uma carreira de ponto alto duplo e uma carreira de ponto alto, tá? Aí, agora eu viro o trabalho pra eu ir pra minha terceira carreira. E aí, agora aqui, eu vou trabalhar eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, eu subo 4 correntes, 2, 3, 4, dou 2 laçadas na agulha e entro aqui no ponto ao lado, e aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto duplo da carreira, certo? Aí, agora eu faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, e aqui, ó, o ponto eu vou trabalhar bem no ponto do meio. Se você reparar, como a gente deixou uma correntinha, vai ser a mesma coisa da outra carreira. Eu vou pular, ó, 1, 2 pontos, no terceiro eu vou fazer o meu ponto alto duplo, tá? Então, ó, por isso que tem que deixar uma correntinha de cada lado, tá? Aqui mais 2 correntes, dou as 2 laçadas e mesma coisa, ó, pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer meu ponto alto duplo, sempre vai dar no ponto alto do meio do grupinho, tá? Então, vai ficar certinho, você não precisa nem ficar contando, só faz 2 correntinhas. Tenta sempre fazer essas correntinhas no mesmo tamanho, tá? Sei que às vezes a gente, querendo fazer rápido, faz uma maior, outra menor, mas sempre tenta manter um padrão. Dou as 2 laçadas, ó, já venho direto aqui no ponto do meio, porque eu sei que sempre vai dar certo a conta, tá? Então, agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar intercalando essas carreiras. Como a gente tá fazendo o tamanho M, eu vou trabalhar essas carreiras até eu atingir 135 centímetros, tá? Mas não se assustem, né? 1,35 m, parece que é muito grande, e de fato é. Porém, esse ponto, ele é muito gostosinho, muito rápido de fazer, rapidinho o seu trabalho cresce, então em pouco tempo você consegue fazer a sua peça, e é muito prazeroso, assim, você finalizar uma peça grande, que é uma peça bonita, imponente, elegante. Então, vale a pena se dedicar um pouco a esse projeto. E lembrando, se você não gosta de fazer o ponto alto duplo, né, faça um ponto alto. Vai ficar mais curtinho, vai ficar um pontinho mais achatadinho? Vai, mas vai ficar uma peça bonita também, tá bom? Então, agora eu vou crescer a minha peça e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, fiz aqui o meu retângulo até ele ficar com 1,35 m, né? 135 centímetros, olha como ficou grande. Aqui tá o começo, né? E aí, eu fui crochetando, 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 e terminei da mesma forma, com a mesma carreira que eu comecei, tá? Então, aí eu vou até virar, que eu acho que desse lado fica mais bonito, ó. Que aqui fica a parte, os pontos, esses grupinhos de 3 ficam pra frente. E aqui, ó, eu finalizei o meu retângulo. E aí, agora, como que eu vou fazer? Fiz esse primeiro retângulo, agora eu vou fazer um outro retângulo exatamente do mesmo tamanho. E aí, depois a gente já vai pra parte de costurar os 2 retângulos, que é super, super simples. E aí, a gente vai dar sequência, tá? Só pra esclarecer aqui, que eu sei que vocês vão perguntar, quantas carreiras eu fiz aqui? Eu fiz 89 carreiras, tá? Você viu que nem chegou a 100 carreiras, então é rapidinho de fazer. Rápido, numa tarde, sentada ali assistindo uma série, a gente consegue fazer um lado e depois a gente faz o outro lado já junto. Então, agora eu vou confeccionar o segundo lado e aí, quando eu voltar, a gente já vai unir as 2 partes, tá bom? Bom, gente, tive que abrir a câmera aqui pra caber no vídeo, ainda assim não cabe, porque é uma peça bem grande, né? Eu teria que gravar no chão, aí não tem como. Mas, ó, fiz as 2 partes, tá? Tá aqui as 2 partes do retângulo. E aí, o que que eu fiz? Aqui, deixei a parte da frente, ó, porque essa aqui é a parte do avesso dos grupinhos, tá vendo? Então, eu deixei essa parte aqui, a parte da frente dos pontos, ó, as 2 partes da frente pra dentro, e a parte pra fora, que teoricamente é o avesso,
pra fora, porque eu vou fazer a costura agora dos ombros. Essa peça a gente só costura o ombro. Então, eu vou fazer a costura agora dos ombros, e aí, eu vou costurar pelo avesso, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai achar o meio da sua peça, tá? No meu caso, foi fácil achar o meio, porque eu tinha, deu 89 carreiras, como eu já falei pra vocês, então a metade foi 45, tá? Porque aí aqui ficou o meio, e aqui ficou 44 carreiras pra cá, 44 pra lá. 44 mais 44, 88, mais essa aqui do meio, 89. Então, aqui é o meu meio. Aí, o que que eu fiz? Eu achei aqui o meio, e aqui, essa gola, essa costura que a gente vai fazer aqui, que vai ser a gola da nossa peça, ela tem que ter 40 centímetros, tá? E aí, no meu caso, o que que eu fiz? Como eu achei o meio, eu deixei aqui, deixa eu mostrar na fita métrica, o meio bem marcadinho aqui, ó. Aqui é o meio, né? E aí, eu peguei 20 centímetros, ó, aí deixei 20 centímetros pra cá e 20 centímetros pro outro lado, tá? E aí, aí confere pra ter a mesma quantidade de carreira dos dois lados. E agora, a gente vai fazer aqui a costura. A costura aqui, você pode fazer da maneira como você preferir, tá? Eu vou fazer uma costura, que eu costumo sempre fazer, mas é que nem eu falei, a costura você pode fazer a costura que você já tá acostumado, que não vai dar diferença. Então, gente, agora eu vou fazer a parte da costura, tá? Já costurei esse lado aqui, ó. Fiz uma costura aqui de aproximadamente 3 centímetros. E aí, aqui, ó, desse lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Da onde tá meu marcador, eu vou costurar daqui até aqui, ó. Então, eu tiro o marcador aqui. Aqui é uma costura com a linha com a agulha de tapeceiro, tá? Coloquei um pedaço do fio aqui, ó. E aí, eu só vou prender aqui. E aí, você pode prender da forma como você já tá acostumado, tá? Eu vou deixar o comecinho do fio aqui, ó, depois eu volto pra esconder ele. Aí eu gosto de fazer um pontinho assim que parece um nozinho, sabe? E aqui, ó, não tem segredo, eu só tô passando, ó, de lá pra cá, de cá pra lá, dentro do ponto. Sempre alinhando as carreiras pra elas ficarem juntas, e é isso, a costura. Aí eu vou só dando os pontinhos, com cuidado pra não ficar grosseiro, né? É bem simplinha mesmo. Ó, eu vou fazendo com calma. E aí, depois, ó, eu volto costurando de volta pra ficar reforçado, tá? E aí, depois é só a gente esconder as pontas. E aí, já vai estar pronta a nossa peça, e a gente vai poder usar ela das formas que eu te mostrei pra vocês no início do vídeo, tá? Pra fazer o arremate do fio, tem um outro vídeo aqui no meu canal, onde eu ensino a queimar a ponta do fio de polipropileno. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, pra você poder fazer o acabamento da sua peça. Daí, gente, fui costurando, ó, costurei aqui, ó, por 5 carreiras, né? Eu comecei 1, 2, 3, 4, na verdade, ó. Pra ficar assim, se você quiser até fazer um pouco mais larguinha essa costura, você pode. 3 centímetros, como eu falei no começo, você pode. E aqui no meio, uma observação da gola, né? A medida padrão de tecido, por exemplo, é 40 centímetros, mas você pode ir provando no seu pescoço, e vai depender muito do tamanho de ombro da pessoa, né? E aí, você pode deixar, se você achar que ficar muito largo, você pode fazer 35 centímetros, pode variar esse tamanho, só lembrando que se você apertar muito, por exemplo, você não vai conseguir usar ela manga nula, né, por exemplo. Aí tem que se atentar a esses detalhes aqui do tamanho, mas em média de 35 centímetros a 40 é um tamanho bom pra deixar da gola, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e aí, até o próximo vídeo, beijos, tchau!